Então, a arte, nesse sentido, ela não é nem ciência, nem filosofia, nem teologia, nem religião, não é nada disso. Então, ela não serve a nada, mas, de alguma forma, tudo serve a ela, né? Porque ela é uma expressão de revelação pura, né? De experiência direta e intuitiva entre o observador, o apreciador e a obra, né? Certo? Então, ela é a encarnação de uma forma espiritual em um objeto sensível. Certo? O objeto sensível, por quê? Porque a gente desfruta a arte, inicialmente, né, pelos sentidos. Né? A arte entra em nós pelos sentidos, e aí depois ela recruta outras faculdades, a gente vai ver isso também. Então isso é o que o Benedito Croce chama de síntese estética a priori. Tá? Ele toma esse termo a priori da filosofia kantiana para dar, então, um conceito. Né? Então veja, ele enxerga essa manifestação como expressão dessa unidade substancial proveniente desses dois elementos que eu falei, né? Do conteúdo e da forma, tá? Gerando uma terceira coisa diferente dessas duas, que é em si a obra de arte, né? Então, quando ele chama de síntese, ele significa exatamente isso. O que é uma síntese? A síntese é o resultado de uma tese e uma antítese, né? Do confronto de uma tese com uma antítese que gera uma outra coisa, que é uma síntese, certo? Então, a síntese é essa união indissolúvel, né? É uma unidade orgânica desses dois elementos prévios, né, que estão em si separados no artista, mas que nascem numa terceira substância unidas, certo? De forma que não se pode separar. Então ele vai afirmar que esses elementos que compõem a síntese é o sentimento, a gente pode chamar esse sentimento de paixão ou de um movimento espiritual da alma, né? Ou seja, o que são os movimentos espirituais? São os vícios e as virtudes e as paixões da nossa alma, né? Então, o amor, né, o desejo, a ira, né, a raiva, a inveja, tudo isso, né, a amizade, são elementos espirituais, né, não são materiais, certo? Então, esses sentimentos que ele generaliza, né, no termo sentimento, mas eu acho mais apropriado a gente falar de formas espirituais, porque para não ficar muito atrelado com a coisa do afeto, né, que tem um afeto também, mas tem outros, né, outras coisas. E da intuição ou expressão da forma, certo? Que é a figura, a imagem, né? A fantasia, né? A sensibilização da fantasia, tá? E o termo a priori, que ele pega emprestado de Kant, significa, de certa forma, uma independência da experiência, ou uma coisa anterior e constituinte da experiência. Então, algo que vem antes da experiência e a provoca, e a possibilita, certo? Isso é o conceito de a priori, né? Então, isso indica que a síntese não é um processo empírico, racional, posterior à obra.